O tema é um coração à procura de Deus. Será que você está à procura de Deus? Você procura mais a Deus do que o seu celular? Eita, começou bem já. Você fica o dia inteiro aí, né, teclando aí nesse tecladinho, fica o dia inteiro procurando Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a habitação de Deus. O que mais tem ocupado a tua mente? É a internet ou é a busca por Deus? Como que a gente tem vivido esses dias, né? Dias onde a gente vê várias notícias ali naquele aparelho que é o nosso celular, e a gente vê uma notícia triste, daqui a pouco a gente vê uma notícia alegre, e aquilo vai embolando dentro da gente, e vai, um monte de sentimentos a gente tem durante o dia, por conta de tantas notícias boas e ruins, tudo junto misturado, e isso dá um nó na nossa cabeça, porque a gente não consegue nem ficar triste, nem ficar alegre, porque as notícias são todas emboladas na nossa mente. E como fica a nossa procura por Deus? Você tem desejado Deus? Você tem tido um relacionamento com Deus? A primeira coisa que você faz quando você acorda é falar, bom dia, Espírito Santo! Ou é pegar o celular e olhar ali quantas mensagens você tem no WhatsApp, no Messenger e tudo mais. Será que você tem querido ter uma experiência incrível, uma jornada na presença desse Deus? Então, para isso, a gente vai ler um monte de salmos. Eu amo salmos, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu estava numa reunião e o pastor falou, Carmen, eu era uma criança de 10 anos. Ele falou, qual o salmo que você mais gosta? Eu falei, eu gosto do Salmo 27, é o meu preferido. Fora o 23, que o 23 é, né, covardia, né? 23 é querido de todo mundo. Mas o 27 é um salmo muito. Eu ia ler só um pedaço dele, vou ler ele inteiro, porque ele é meu salmo preferido. Então, vamos ler muitos salmos aqui, porque quer falar sobre adoração, você tem que falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, um grande, grande, grande adorador. E se você não é esse grande adorador, hoje é dia de você aprender a ser um grande adorador do Senhor, amém? Vamos começar lendo o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responda-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones.
Ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, está certa, eu viverei até que ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então esse salmo é lindíssimo, maravilhoso, e fala sobre a salvação que vem do Senhor. E você não precisa temer nada, você não precisa ter medo de coisa nenhuma, porque o Senhor está com você, Ele é teu rochedo, Ele é teu pai, a tua mãe, Ele é tudo para você. Então você não precisa ter medo de nada. E ele fala sobre buscar a face do Senhor. Será que nós temos buscado a face do Senhor? Será que temos buscado a habitação do Senhor? Ou você tem levado uma vida assim, mais ou menos, meia mussarela, meia calabresa, meia meio? Você tem desejado essa presença de Deus na sua vida? A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você tem buscado a Deus de todo o coração? Davi habitou na casa do Senhor, ele buscava o Senhor dia e noite, contemplava a beleza do Senhor. E não para receber bênção. Eu estou aqui porque eu quero receber uma bênção, porque eu preciso de uma casa, de um carro, de um emprego, de uma roupa. Não sei o que você precisa, mas a gente também pode pedir para o Senhor. Mas buscar o Senhor só porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é tremendo. Não porque você precisa de alguma coisa. Eu não sei se você veio hoje aqui em busca de alguma coisa. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso de uma esposa, de um esposo, de um filho. Tão sonhado filho, né? A casa própria, o estudo. Não sei. Mas o Senhor quer que você busque Ele simplesmente por buscar a Ele. Simplesmente porque você ama Ele. Sabe, você olha para Jesus e fala, um beijo para você. Dá um beijo para Jesus. Um beijo, Jesus, para você. Como você fala para a criança, manda um beijo para mim, manda um beijo para mim. E Jesus está assim para você, manda um beijo. Simplesmente manda um beijo para Ele. Você nunca mandou um beijo para Jesus? Então você precisa aprender a ser um adorador, e hoje você vai aprender a ser um adorador. Estar na nuvem da sua glória. Essa igreja aqui já viu a nuvem do Senhor entrando dentro da igreja. Nós estávamos ali adorando o Senhor, logo no início da igreja, e aí ficou uma fumaça na igreja, só que não tinha cheiro de fumaça, não estava nada queimando. E a gente foi para o lado de fora, olhar de onde que vinha aquela nuvem, e não tinha nada lá fora queimando. E também não estava nublado, para dizer que era nuvem de neblina, sabe? E aquela nuvem ficou na igreja assim um tempo, e a gente pôde contemplar a nuvem do Senhor dentro da igreja. Foi uma experiência muito tremenda que nós tivemos. Eu já tive experiência de ver um raio de luz entrando e atravessando os irmãos assim. E eu falava, nossa, a gente estava na vigília e amanheceu e esses raios de sol estão entrando nas pessoas. Aí eu olhei para a janela e estava escuro ainda. Não tinha amanhecido. E também foi uma visão que o Senhor me deu
da presença dele naquele lugar. E é muito bom quando você sente a presença de Deus onde você está. Você busca tanto ele, que você acaba sentindo a presença dele. E é isso que você tem que almejar, é isso que você tem que buscar, a presença do Senhor na sua vida. Um coração que procura Deus. Davi tinha um coração que procurava Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Já pensou você ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Já pensou nisso? Que fantástico, que coisa tremenda. 1 Samuel 13:14 diz assim: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então o Senhor procurou um homem segundo o coração dele. Ele aqui está rejeitando Saul e aceitando Davi como homem segundo o coração dele. Você tem um coração que agrada a Deus? Você já entregou o seu coração a Deus? Se existe alguém aqui que não entregou, faça essa oração comigo. Toda a igreja repete: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa habitar contigo no céu. Eu aceito o teu sacrifício naquela cruz. Eu sei que o Senhor morreu por mim. E o Senhor apagou os meus pecados através do teu derramamento de sangue naquela cruz. Eu te aceito, em nome de Jesus. Amém. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração íntegro, que buscava a Deus. Um coração íntegro. O que é um coração íntegro? É um coração inteiro. Não é meia mussarela e meia calabresa. Será que você anda meia mussarela, meia calabresa? Eu sou de Deus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Eu sou de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Eu sou de Jesus, mas eu ainda gosto de uma droga. Eu sou de Jesus, mas ainda gosto de uma pornografia. Eu sou de Jesus, mas eu gosto de uma fornicação. Eu sou de Jesus, mas eu gosto de um adultério. Eu sou de Jesus, mas eu não dou dízimo. Eita. Eu sou de Jesus, mas eu não dou oferta. Então, eu sou de Jesus, mas eu estou do outro lado. Um pouco cá, um pouco lá. Você tem que ter o coração íntegro para ser um verdadeiro adorador. Salmo 86, de 11 a 13. Diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Seol. Ensina-me o teu caminho, para que eu tenha um coração inteiro. Um coração inteiro. Inteiro para Deus. Inteiro na obra de Deus. E esses salmos, eles eram todos cantados, né? Então, quando você estiver angustiado, começa a ler salmos para alegrar o seu coração. Davi tinha um coração contrito e quebrantado. Contrito e quebrantado. Contrito de estar se arrependendo dos pecados. E quebrantado é um coração quebrado, um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Vamos ler todos juntos?
Cadê o versículo? 1, 2, 3 já. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Será que você tem que se quebrantado na presença do Senhor? Eu costumo falar para as pessoas, não peque, porque se arrepender é uma coisa muito difícil, e aí está falando de coração contrito e quebrantado, é você fazer o pecado e conseguir se perdoar, ser perdoado, conseguir se arrepender daquilo que você fez. Então não peque, para não ter que se arrepender, porque caiu e fica beijando o chão, não consegue mais levantar. Fica apaixonado pelo chão. Tem gente que cai e fica apaixonado pelo chão, fica lá, não levanta nunca mais. E você fala, mas você era um grande servo de Deus, por que você está aí beijando o chão? Não consegue ter esse coração contrito e quebrantado. Por quê? Porque na hora que você peca, entra um orgulho no teu coração. Ai, as pessoas na igreja, está todo mundo agora falando do meu pecado. Está todo mundo olhando para mim. Está todo mundo não sei o quê. É como eu falei, né? Virou bidu, está todo carniçado e não quer que ninguém fala do fedor que você está, né? Fedor do pecado. Como que você quer que ninguém... Ai, a igreja não pode comentar sobre o meu pecado. A gente faz de tudo para não comentar mesmo, porque não tem alegria nenhuma no teu pecado. Mas, você está uma carniça, fedendo de longe a pecado, as pessoas, credo, né? Faz assim, por causa do seu pecado. Então, você tem que buscar, para você ser um verdadeiro adorador, você tem que ter esse coração contrito e quebrantado. Para ser um adorador, precisa ter o coração? De novo. Contrito e quebrantado. Outra coisa que Davi tinha, um coração puro. Um coração puro. Salmo 51, de 9 a 12. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, já. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Amém? É assim que você tem que ser, ter um coração puro, não um coração contaminado, um coração cheio de pecado. O pecado impede de você ser um verdadeiro adorador. De você estar adorando ao Senhor o tempo todo, Então você tem que ter um coração puro. Que mais que Davi tinha? Um coração que clamava por Deus. Você tem clamado por Deus? Senhor, me ajuda, Senhor, fica do meu lado, Senhor, me orienta, Senhor, o que eu faço agora? Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. Você tem clamado ao Senhor dia e noite? Na presença dEle? Salmo 84, de 1 até 5. Vamos ler todo mundo junto? Vamos, coloca lá, Salmos 84, de 2 a 5. Não tem? Ih, não coloquei. Então esse aqui eu vou ler.
Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Deus está procurando uma igreja que busque a Ele, que anseie por Ele, que busque de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o coração. Amém? Salmo 42, 1 e 2. Tem aí? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Como a corça anseia por água correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando os poderei encontrar para apresentar-me a Deus? A corça, quando ela está sendo perseguida pelos caçadores, ela corre muito, e ela fica com muita sede. Quem aí já teve sede e... Ai, que delícia! Matou a sua sede tomando uma água. Não é uma delícia? Você fala, sede, sede, sede. Às vezes a gente chega em casa assim, ai, sede, sede, que sede. Ai, que vontade de tomar uma água. Aí você vai lá na geladeira, pegar aquela água geladinha e toma e passa a sua sede. Assim deve ser a sua vontade de se encontrar com Deus. É igual uma sede. Ai, eu preciso de Deus, eu preciso. É igual quando você acorda de manhã e fala, meu celular, meu WhatsApp, ai, me subiu os recados. É assim que você tem que acordar buscando Deus, entendeu? É a mesma coisa. Só que não é o celular que você tem que buscar primeiro, é Deus, né? Nunca reclame do seu deserto, porque talvez o Senhor te coloque num deserto para você poder buscar Ele, né? Se você não está buscando Ele aí no conforto das águas tranquilas, talvez Ele te leve para o deserto para você ter sede e aí sim buscar Ele. Então, não reclama depois do deserto. Já foi para terras áridas do Nordeste? Você caminha assim, é seca para um lado, seca para o outro, terreno vazio de um lado, terreno vazio do outro, e você fala, ai, se o carro quebra aqui, como que a gente vai fazer? Porque é tudo deserto. Olha só o que Davi fala sobre o deserto. Salmo 63, de 1 a 8. Tem aí? Vamos ler? 1, 2, 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome louvarei as minhas mãos, levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com os lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aleluia, você tem buscado a Deus desta maneira, tem acordado à noite, perdeu o sono, de vez de ficar reclamando da vida, você começa a orar e adorar ao Senhor, e agradecer ao Senhor, porque você tem aquela caminha quentinha, aquele cobertor bem confortável. É assim que você tem feito? Tenha sede de Deus,
Não apenas das coisas que Deus pode te dar, mas tenha sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 73, 25. 1, 2, 3. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Agora, algumas coisas que fazem guerra contra a adoração. Além do celular ser uma guerra contra a adoração, né, você fica ali preso e não tira um tempo para adorar o Senhor, para ler a Bíblia, para orar pelo seu caderno dos sonhos. Quem aqui tem caderno dos sonhos? Só eu? Não, tem bastante gente. A guerra da adoração, a carnalidade, é uma guerra da adoração, que eu já falei, aquele crente meio mussarela, meio calabresa. 1 Coríntios 2,14. Vamos ler. 1 Coríntios 2,14. 1, 2, 3. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu já vi gente rir da dancinha do pastor César, lá na convenção. Né? Cadê a Amanda? Vem aqui, Amanda. A dancinha do pastor César começa com palmas, né? Palma lá em cima. Dança aí pra gente. Palma lá em cima. Vamos lá. Tudo bom? Mão para cima. Adorando ao Senhor com as mãos para cima. Depois aqui embaixo. E lá embaixo. Girando. Do outro lado. Chama a bênção. E de novo aplaude. Muito bem, muito obrigada. E o que significa, né? A pessoa que não tem discernimento espiritual não entende essa dança. E reclama. Nossa, que ridícula essa dancinha. Para que essa dancinha, né? O Senhor falando que Deus é exaltado nas alturas, Deus é exaltado na terra. E Deus é exaltado nas profundezas do abismo. E quando ele gira, ele está falando que o Senhor reina no norte, no sul, no leste e no oeste. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina sobre a terra, o Senhor reina sobre o Brasil, o Senhor reina sobre as nossas vidas. E quando ele pula, nós estamos... Esqueceu do pulo, hein, Amanda? Esqueceu do pulinho. Pulinho, né? Pulinho. Estamos pulando as muralhas. E quebrando os limites. E avançando no reino de Deus. Avançando no reino de Deus. Amém? Então, você tem que ter discernimento espiritual. Um homem de Deus não sobe em cima de um palco para ficar fazendo palhaçada. Um homem que prega internacionalmente não sobe num palco para ficar dando uma de doido. É um homem de Deus.
Você, como crente, tem que ter discernimento espiritual. Quando um homem de Deus faz uma coisa, alguma coisa significa. E se você é espiritual, você tem que discernir as coisas espiritualmente. Nada é por acaso. Quando um pastor te lança uma palavra, ele é um homem de Deus, levantado por Deus, para trazer aquela palavra para você. Então, nada é sem sentido. Né? Eu queria ter o fôlego dele para ficar pulando assim, pulando. Eu repeti na minha prova de natação, gente, mó decepção. Porque não tenho muita resistência, então tem a prova de resistência, tem a prova de postura, eu repeti nas duas. Mas continuo fazendo. Vou continuar, eu coloquei lá no meu caderno dos sonhos, não desistir de fazer academia. E agora eu escolhi natação, vou com natação até o fim, não quero nem saber. O pastor Rairini já falou assim, muda de curso, vai fazer musculação. Eu falei, estou com problema na coluna. O médico me proibiu de fazer musculação, tá doido? Só natação mesmo. Vamos de natação, tá ótimo. Outro problema que inimigo da adoração, o orgulho. O orgulho. Provérbios 16, 18. 1, 2, 3. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, você achar que você é melhor do que todo mundo, que você é o bam, 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 a tua rede é melhor, o teu líder é melhor, o teu pastor é o melhor, a tua igreja é a melhor, e você é o melhor, e você é o tal. Não se orgulhe, se humilhe perante ao Senhor, sempre. Sempre considere seus irmãos superiores a você mesmo. Assim, você não vai cair na armadilha do orgulho, de achar que você é o rei da cocada branca. Não é. A armadilha do julgamento. Fica julgando. Romanos 2, 1. 1, 2, 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aquele, né? Fica julgando, o louvor acho que hoje não estava bom, a pregação veio meio fraquinha, né? Eu acho que meu líder não está muito espiritual, eu acho que o pastor, não sei, acho que não... Fica julgando as pessoas, não é legal isso, ficar julgando, ficar criticando as coisas, né? Eu acho que esse ano, lá na convenção, a peça lá, a dança não foi tão legal. Podia ser mais legal do que foi. Eu conheci um senhor que ele achou que o instrumento tumbadora era do diabo. Então, reuniu ele e o pastor, e a tumbadora estava dentro da igreja. Aí os dois tiveram a ideia, se está dentro da igreja, é da igreja. E sendo da igreja, a gente pode fazer o que a gente quiser. Vamos botar fogo na tumbadora. E botaram fogo na tumbadora. E nos tempos antigos, meus irmãos, bateria era do diabo. Não podia na igreja. Piano era do diabo, não podia ser tocado na igreja, só órgão. Órgão pode, piano não. Isso, meu irmão, em 1960, não faz tanto tempo assim. Faz tempo? E eu é que estou velha. Então, não julgue, cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento, né? Para não fazer
essas coisas que esses irmãos aí botou fogo na tumbadora, meu irmão. Eu fiquei assim, essa pessoa não é de Deus, não. Mas não falei nada, porque a pessoa era meio que autoridade sobre a minha vida, e aí eu não podia, né, falar nada, mas eu fiquei horrorizada com aquilo na época. Então, não era deles, era do irmão lá que tocava. Coisas que acontecem, né? Crítica, julgamento, são coisas que te levam a não ser um adorador. Então, se você é uma pessoa crítica, se você é uma pessoa que fica julgando as coisas, você precisa ser mais adorador, menos crítico e menos julgamento. Outra coisa que te afasta da adoração, falta de perdão. Provérbios 19, 11. 1, 2, 3. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Ignora a ofensa, irmão. Ignora. A pessoa te xingou, ignora a ofensa. Taca ela lá na cruz do Calvário e não liga para ela. Provérbios 24, 29. 1, 2, 3. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Vingativo, irmão, a vingança te afasta da verdadeira adoração. E Mateus 6, 14 e 15. 1, 2, 3. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eita! Perdoa o irmão aí, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, pastor Rairine também não. Então, vamos nos perdoando, amém? Desculpa aí, irmão, qualquer coisa. Tem que ser assim. Desculpa qualquer coisa. Outra coisa que te afasta da verdadeira adoração, reclamação. Êxodo 16, 2 e 3. 1, 2, 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe, os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha só, o povo queria carne. É que nem hoje, né? Todo mundo falou, na época do Lula a gente comia carne. O povo gosta de uma carne, né? É uma loucura esse povo. Gosta de carne, reclama por causa de carne. É a gasolina que está cara e a carne que tinha no outro governo. Nesse não tem. Eu continuo comendo carne do mesmo jeito que eu sempre comi, porque eu vivo no reino de Deus e não no reino do Brasil. Meu reino é o reino de Deus, é Ele que governa a minha vida. E os irmãos também, né, irmãos? Amém? Não reclame da vida, não reclame. Adore ao Senhor. Adoração é o contrário de reclamação. Eu tenho uma dificuldade muito grande de não reclamar. Eu acordo e falo assim, eu não vou reclamar, eu não vou reclamar, eu não vou reclamar. E eu reclamo do Aron e do pastor Rairine. Reclamei. E aí, é muito difícil para mim, eu fui criada por família portuguesa, e o povo era muito murmurador.
Meu pai, meus avós, minha mãe, era tudo ursulão. Aí quando eu começo a fazer assim, o Rairine fala assim, pastor Rairine fala, o que você está falando? Eu, dou uma de doida. É ursulão. Geralmente é porque ninguém lavou a louça para mim, todo mundo fez uma bagunça, sujou o banheiro, e ninguém ajuda. E a gente que é mulher reclama muito disso, né? De que as pessoas não ajudam na casa. Mas acho que a culpa é minha, que eu criei os meninos muito folgados. Eu fico pensando, ai meu Deus, quem vai casar com Aron? Ai, Jesus. Reclamação, não reclame. Adore ao Senhor, adore por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez na sua vida. Agradeça pela saúde, pelo emprego, pela sua casa. Tanto motivo para agradecer ao Senhor, porque você tem um marido, você tem uma família, você tem filhos, você tem milhões de motivos para agradecer ao Senhor, todos os dias. Amém? Outra coisa que nos afasta de Deus é a fofoca. Provérbios 20, versículo 19. 1, 2, 3. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Eita! Evite quem fala demais. Fica contando os casos. Olha, menina, mas eu tenho uma para contar para você. Uma coisa para contar. Cuidado com esse tipo de pessoa que gosta de contar coisa. Outra coisa que afasta a gente da adoração, espírito de religiosidade. João 4, de 20 a 24. Tem aí? 1, 2, 3. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas você, judeu, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, é o que o Senhor procura, é que o Pai procura. Aleluia! E próxima coisa, dançar, Deus se agrada da adoração de quem dança. Então, se você é contra a dança, então você não é um perfeito adorador, porque Deus gosta de dança. Você tem que adorar ao Senhor com dança, como o pastor César faz lá, adorando com dança. 2 Samuel 6, 14, até o 23 coloquei aqui. Vamos ler? 1, 2, 3. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas,
Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então, quando você zomba da dança, você corre o risco de ficar estéril espiritualmente. Quando você zomba da adoração, você corre o risco de se tornar estéril. Grave isso, né? Muito grave. Ela riu do homem de Deus. Então a religiosidade, a crítica, a zombaria te deixa estéril. Então, talvez você não esteja frutificando na tua célula, porque você não é um adorador, você não tem adorado ao Senhor, você não tem dançado na presença do Senhor, porque você acha a dança ridícula. Você fala assim: aquelas coisas que a Amandinha faz aqui, coisa mais ridícula, para quê? Fica lá, assim e assim, lá. Não sei se você zomba das coisas, mas se você zomba, para de zombar. Porque a adoração, a dança faz parte. Não é só tocar e cantar, é dançar também. Deus quer que você dance na presença dEle, amém? E por último, adoração expulsa demônios. Quem sabia que a adoração expulsa demônios? Uma vez nós estávamos lá em casa, o demônio não saía de uma moça. E estava eu e Rairine, tinha mais alguém junto com a gente? Não, era só nós dois, né? E a Andressa e o Aron estavam lá no quarto, eu falei para eles: sobe, que a gente vai receber uma pessoa aqui. E a pessoa estava muito atormentada, e o demônio não saía. A Andressa e o Aron começou a abrir a Bíblia, ficava lá na escada, que era um sobrado que a gente morava, e eles ficavam lendo a Bíblia. E o pastor Rairine falou: começa a ler Salmo, porque o demônio, ele andava que nem um lagarto no chão, sabe? E se contorcia todo assim, a gente não conseguia segurar a moça, porque é uma força, né, que a pessoa quando fica endemoniada. E aí começou a ler Salmo, e o demônio saiu da menina. Então, quando você estiver expulsando o demônio, e o demônio não sai, você começa a adorar o Senhor, porque o demônio odeia a adoração. Você quer se livrar dos demônios da sua vida? Começa a adorar. Começa a adorar, que na hora que você está adorando, o demônio não fica perto de você. Você tem problema aí com fornicação? Começa a adorar. Tem problema com pornografia? Começa a adorar. De vez de acessar lá a internet, adora o Senhor. Quero ver se você consegue abrir a página. Não consegue. Então,
Se você tem qualquer problema de pecado, de vez de pecar, começa a adorar o Senhor. Que aí o demônio vai embora. 1 Samuel 16, 23. Vamos ler todos juntos. Não coloquei, né? Não mandei esse. Não dá para ler junto. Vamos repetir, então. Eu leio, vocês repetem. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. O espírito maligno o deixava. Você viu que coisa? Ele começava a adorar e o espírito maligno o deixava. Então, você tem que buscar a face do Senhor e tem que adorar Ele o tempo todo, para que esses espíritos malignos não cheguem perto de você e para que você possa beijar a face de Deus. Quem aqui quer beijar a face de Deus? Por enquanto a gente só está mandando beijinhos para Jesus. Mas o nosso objetivo é beijar a face de Deus. Eu me contento beijar os pés dele. Não precisa nem ser a face, tá bom o pé. Beijar o pé tá ótimo para mim. Só de estar perto de Deus tá ótimo, né? Mas o objetivo é beijar a face, coisa íntima, né? Você chegar e dar um beijo na face de Jesus. Não é para poucos, né? Beijar a face de Jesus, que coisa maravilhosa. Vamos adorar ao Senhor.